E tudo bem? Boa noite, pessoal, para quem está aqui no Brasil, boa noite para quem está assistindo na Itália. E hoje vamos iniciar mais uma live. Então, seja de plantão, isso, ela fique depois, tá bom? Então, aproveitem, gente. Esse é o momento de realmente sobre algumas dúvidas que trouxeram tanto para mim quanto para a Vanessa. Olá, Vanessa, boa noite. A gente tira dúvidas aqui. Olá, boa noite. Tá travando um pouquinho para mim. Tá travando aí para você? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ótimo, aqui para mim tá bem, eu tô te vendo bem, ouvindo bem também. Tá, tô Tá te conseguindo me ouvir ouvindo. bem? Sim, agora eu tô te ouvindo bem, te Ah, vendo ótimo. bem. Tá tudo certo. Perfeito. Perfeito. Vanessa, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite para fazer essa live. Vai ser uma live muito importante, né? Tirar dúvidas de muitas pessoas, tanto dos meus seguidores que fizeram bastante perguntas para você também. Eu acho que vai ser uma live muito interessante e enriquecedora. Tem algumas pessoas que estão falando que está travando o vídeo e o áudio. O áudio não, só o vídeo, né? Mas a gente vai fazendo aqui, vamos ver se vai melhorando a conexão. Não sei se é aqui ou se é aí, né? Mas vai dar tudo certo. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo a gente, fique à vontade. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, pelo convite de poder estar aqui. É sempre bom estar falando de enfermagem, que é a minha profissão de vida, e estar falando também dessa mudança, né, dessa possibilidade da gente poder fazer e exercer a nossa profissão em outros lugares, né, em outros países, fazer coisas diferentes, coisas que a nossa profissão nos possibilita. Então, agradeço muito pelo convite. Bom, eu me chamo Vanessa, tenho atualmente 53 anos, eu sou brasileira do estado de São Paulo, onde eu cresci, me formei, eu morava ali na região de Campinas, então eu sempre morei na região de Campinas. Atualmente, antes de vir, né, para a Itália, eu morava em Vinhedo, que fica do lado, né, de Campinas, e meu último emprego era em Campinas, ali na Unicamp, né? Então eu fazia terapia intensiva. No Brasil, eu era enfermeira de terapia intensiva e eu trabalhava na Unicamp, pela Funcamp. Não era concursada, mas eu trabalhava pela Funcamp. Já há 10 anos de Funcamp eu tinha ali na Unicamp quando eu decidi vir embora. E um desafio, né? Uma mudança muito grande. E o que te motivou? De onde surgiu a ideia da Itália? Na verdade, eu, Vanessa, nunca tive muita pretensão de sair do país, né? Minha filha do meio, eu tenho três filhos, a minha filha do meio, ela resolveu ir para Portugal, né? E a partir do momento que ela saiu do Brasil, foi para Portugal, eu comecei a ver as possibilidades. E como eu tinha a possibilidade de pedir uma licença não remunerada, eu falei, vou testar, né? E aí eu acabei indo atrás dela, na verdade, né? Peguei meu outro filho caçula, minha filha mais velha ficou no Brasil e a gente acabou indo para Portugal. Porém, quando chegou lá, as coisas eram bem difíceis para poder regularizar a situação de documentação, de validação, e eu comecei a trabalhar como auxiliar de saúde, né? Que é muito diferente de trabalhar como um técnico de enfermagem. Então, eu tenho 32 anos de profissão. Desses 32, 12 foram como técnica de enfermagem, né? E então, assim, eu sei tanto ser técnica quanto ser enfermeira e sei qual a diferença muito bem de atuar, né, nessas duas frentes. E o auxiliar de saúde, ele é bem diferente daquilo, né, que a gente faz no Brasil. Eu não estava satisfeita lá, né? E como eu tenho a cidadania italiana, surgiu a Uhum. oportunidade. Daí, né, eu fiquei procurando outras oportunidades e eu vi que aqui na Itália existia a possibilidade de vir trabalhar pelo decreto, né? Então foi a partir daí que eu entrei em contato com algumas pessoas
E aí, em 2 meses assim de busca, eu acabei vindo para cá. E então a primeira intenção, quando eu saí do Brasil, a minha intenção não era ficar em Portugal mesmo. Tipo, tava indo porque minha filha estava lá. Mas a minha intenção não era ficar lá. Como eu encontrei dificuldade, eu acabei vindo para a Itália e foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Uhum. E a Juliana, ela tá bem interessante, inclusive eu recebo bastante essa pergunta, que é se na enfermagem tem técnicos de enfermagem. Aqui na Itália não existe o técnico de enfermagem. Se essa função ela não existe aqui. Aqui nós temos o OS e o ASA, né, que é uma diferençazinha pequena entre um e outro. Mas o OS, ele é um profissional que atua no cuidado, na higiene, na alimentação, no bem-estar do paciente, né? Mas ele não faz curativo, ele não faz medicação, ele não faz nada. Todas as atividades do técnico e do enfermeiro que a gente faz no Brasil, aqui quem faz é o enfermeiro, né? Então aqui não existe o técnico. Inclusive, a gente vai falar isso mais um pouquinho mais para frente, que a função do enfermeiro na Itália é totalmente diferente do Brasil. Porque na Itália ele é assistência. O que o técnico faz aqui no Brasil, quem faz é o enfermeiro. E o técnico Sim. de enfermagem aqui no Brasil, ele consegue trabalhar na Itália como OS, ou ele precisa fazer algum curso específico na Itália? Como é que funciona? Ele consegue. Atualmente, né, do ano passado para cá mudou essa. Antes não era possível, mas o Ministério da Saúde mudou, né, essa possibilidade porque existe uma grande demanda, né, por esse profissional aqui. Então, hoje em dia existe sim a possibilidade do técnico vir para trabalhar como OS. Só que ele tem que vir sabendo que ele não vai atuar como um técnico de enfermagem. Ele vai ter que se adequar às atividades de um OSA aqui da Itália, né? Uhum. A Juliana falou que essa era a outra dúvida dela. É porque muitas pessoas têm essa dúvida mesmo, porque teve essa mudança mesmo. Agora acabou sendo mais facilitado para quem é técnico de enfermagem, né? Temos uma outra Isso. pergunta aqui, da Flavinha. Sou técnica e recém-formada enfermeira, 52 anos, ativa, faço pós em UTI. Vocês não imaginam a dificuldade de uma primeira oportunidade aqui, principalmente pela idade. Realmente, aqui no Brasil é muito difícil. Até quem já tem experiência é difícil, né? Quem é recém-formado ou que tem uma certa idade fica mais difícil ainda. E na Itália, como é que funciona isso? Porque é bem diferente, porque na Itália precisa muito, tem muita falta de profissional. Diferente no Brasil, que tem muitos profissionais, né? Isso. Então eu costumo dizer o seguinte, que a idade ela não é um impedimento para vir trabalhar na Itália. Porém, ela é sim um dificultador. Por quê? Porque a gente Uhum. precisa de alguns processos até chegar numa vaga de emprego, né? E nesses processos a gente acaba passando por uma agência, né, que vai conseguir a vaga para a gente e tal, daquela questão de quem precisa da nula óssea e tudo mais, né? A gente pode falar sobre isso um pouco depois. Porém, o que acontece? Algumas agências estão sim limitando pela idade, tá? Agora, a Itália em si, ela não existe esse limite. Tanto que eu vim com 50 anos, eu tenho hoje 53 anos, e eu nunca tive dificuldade. As pessoas que estão aqui, eu vejo que não têm dificuldade. Você já estando na Itália, etc., não existe essa dificuldade. Agora, as agências de emprego que fazem o recrutamento, por algum motivo, sim, colocaram essa regra aí de 45 anos, por exemplo, né? Então, algumas agências atuam assim, outras não. Então, que fique claro que não é a Itália, né? São Uhum. regras internas de quem está fazendo o processo seletivo, por motivos que Uhum. eu não sei explicar, porque não trabalho com eles, né? Então, não sei explicar. Mas é uma regra das De agências. algumas agências. Sim. Isso. É tanto que a primeira vez que eu fui para a Itália foi uma enfermeira no meu grupo também que tinha 60 anos. E também não foi impeditivo. Então, isso é muito legal que não tem esse impeditivo de idade, até porque eles precisam muito, né? Na Itália tem É, enfermeiros e no mundo essa, inteiro. exato. E essa questão da idade começou.
esse ano que começou essa história de idade e tudo mais, que essa conversa toda surgiu, todo um burburinho aí nos grupos e tudo mais, o povo ficou doido. Foi esse ano que eles acabaram instituindo isso, não sei por quê. É porque não é algo fixo, acontecem muitas mudanças, né? É que nem a lei do reagrupamento familiar, que sofreu uma mudança. O Exato, técnico também, que antes não podia, agora pode. Então, sempre exato, é importante se atualizar. Flavinha fez uma exato, exato. pergunta sobre a experiência. Como ir para a Itália sem experiência? Pegando o gancho aqui, quando eu fui a primeira vez, também teve uma enfermeira que não tinha experiência nenhuma. Ela era recém-formada. O primeiro emprego dela como enfermeira foi na Itália. Então, também, pelo menos, depende de agência para agência. E depende, você vai trabalhar. Ela foi trabalhar em casa de repouso. Então, tem alguns hospitais, que exige experiência até por conta do grau de complexidade, né, muito da instituição, mas você, sem experiência, consegue uma vaga de emprego, sim. Isso. Eu costumo falar o seguinte, que não se preocupe com a experiência, se preocupe com a língua, né? Você sabendo falar o idioma, o primeiro emprego, você vai aprender a trabalhar. Porque quando a gente chega aqui, por mais que eu vim com 30 anos de experiência, quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender a trabalhar. Como é que se trabalha aqui na Itália, né? Então, a experiência, Uhum. ela me ajuda, como? Ela me ajuda pessoalmente, porque eu vim com uma carga grande de experiência que no meu dia a dia faz diferença para minha atuação, né? Mas não para eu ser contratada. Agora, se você tiver uma experiência, isso te ajuda. Durante a entrevista que você faz com quem está te contratando, pode ser que ele te pergunte. Se for para hospital, isso é verdade. Se for para hospital, é mais difícil contratarem sem experiência. Agora, para residenciais de idosos, já existe uma facilidade um pouco maior de ser contratado, tá? Agora, não é um impedimento. É um dificultador do mesmo jeito que a idade é um dificultador. É um dificultador, é uma barreira ali que você vai ter que encontrar, né? Se tiver dois candidatos, um tem experiência vasta e é novinho, né, um pouco mais novo, existe sim a possibilidade de você acabar ficando para trás, infelizmente, né? Mas assim, não é um impedimento, e isso é importante. E aí, a Vanessa falou algo muito importante sobre o idioma. Então, o principal fundamental, primeiro, que a entrevista ela é em italiano. Outra questão, você precisa saber se comunicar com a equipe, com o familiar, com o paciente e a saúde, né? A gente está lidando com vidas, então saber o idioma é extremamente importante. Você não precisa ser fluente, ter o avançado, mas você precisa ter uma noção de como se comunicar e como se. Muitas pessoas me falam, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar, porque muitas pessoas têm medo de errar. Ou tem vergonha. Gente, não tenha medo de errar. Você não precisa conjugar o verbo perfeitamente. Você precisa se Sim, fazer ser entendido e entender, né? sim. E todo começo é assim, é difícil, mas com a prática você vai falar italiano o tempo todo. Você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai pegar o trem, você vai. É diferente quando você está no Brasil e aprende o idioma aqui, do que quando você está no país. Você está imersivo. Então você Você é fala o obrigado a tempo falar, todo, né? você vai pegar o tempo. Amarela, um vermelho, que ainda mora no Brasil. Já Tá cortando um assim, pouquinho para mim, tá travando um pouquinho para ainda mim. mora no declarado, já é necessário realizar a validação ainda focando no bem exatamente para o enfermeiro que ainda de valor. A minha questão voltou. Elisângela, não entendi sua pergunta porque estava travado, agora voltou. Então vamos voltar aqui. Para o enfermeiro que ainda mora no Brasil, é necessário realizar a validação ainda no Brasil ou podemos fazer estando na Itália? Pode fazer estando na Itália. Aí o que que entra o quê? É a famosa 4.600 horas, né? Então, quem não tem 4.600 horas não consegue dar entrada, até consegue dar entrada do Brasil, mas é a certeza de que não vai ser validado. Se tiver menos de 4.600 horas, não vai ser validado. Eles vão te passar para poder fazer uma complementação, alguma coisa, tá? Você estando na Itália, para você vir trabalhar na Itália, primeiro que a declaração de valor, né? Que ela é importante, fundamental, documento imprescindível que é inegociável, é a declaração de valor.
Agora, a validação, não, a validação ela pode ser feita posteriormente, né, por causa do decreto. E aí, o que que acontece? Digamos, eu, por exemplo, eu vim para cá com 3.500 horas, porque eu me formei já tem mais de 20 anos, né? 3.500, 3.600 horas, mais ou menos, né? E eu enviei. Só que existem outros documentos que a gente pode enviar junto, inclusive a experiência que a gente já tem de Itália. Então, mandei documentos comprovando que eu estou na Itália já trabalhando desde tanto tempo. Existe um formato próprio para isso. Então, o mais ideal é, você não tem 4.600 horas? Venha pelo decreto, trabalhe aqui, pegue experiência aqui e depois junta toda a documentação necessária e manda para o Ministério do Trabalho. Aí sim existe a possibilidade do seu diploma ser validado sem precisar voltar para a faculdade, fazer estágio, aquela coisa toda. E o decreto ele foi prorrogado, né? Né, Vanessa? Sim, era para vencer em 2027, em dezembro de 2027. Ele já foi prorrogado para dezembro de 2029. E eu, Vanessa, particularmente acredito que ele será renovado novamente. Porque hoje em Uhum. dia, a quantidade de funcionários que a gente tem, enfermeiros que a gente tem trabalhando aqui, pelo decreto, ainda assim falta profissional. Se eles encerrarem e falar, não, quem não tem, quem está pelo decreto não vai poder trabalhar mais, vai ter um monte de coisa fechando, porque não vai ter como continuar, não vai ter profissional para poder trabalhar, entendeu? Então eu acredito que vai ser prorrogado. Elisângela, você está travada para mim, não Sim, sei eu se você também está me acredito que vai ouvindo. ser prorrogado pela necessidade, precisa muito de profissionais da saúde. Isso mesmo. Eu tô te ouvindo, tá travando um pouco para mim, mas eu tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Fica falhando, fala e volta, fala e volta. Não sei se o Mais pessoal uma tá pergunta para da eles Juliana. também tá Enfermeira, você assim. trabalha em um hospital, uma UTI com 20 leitos, tem quantos enfermeiros? Uma pergunta da enfermeira. Uma enfermeira. Elisângela, Voltou. eu não consegui entender a pergunta que cortou aqui, eu perdi a sequência. Desculpa. Tá. Imagina, vamos voltar então. A Juliana perguntou: enfermeira, você trabalha em um hospital, é uma UTI com 20 leitos, tem quantos enfermeiros? Uma enfermeira para cada dois pacientes? Então, é bem diferente, né, Vanessa, a Sim. rotina do Brasil para a Itália. Então, explica um pouquinho. Sim, ó, eu não vou falar de UTI porque assim, eu não conheço essa realidade aqui, tá? Eu não nunca trabalhei, infelizmente, eu não consegui ainda chegar numa UTI aqui na Itália, e isso é uma coisa importante da gente falar, porque eu tenho uma experiência muito grande de vida inteira praticamente, porque quando eu era técnica de enfermagem eu já trabalhava em UTI, e eu até hoje, né, estou aqui tem 3 anos na Itália, eu ainda não trabalho na minha área, né? E as pessoas procuram muito a gente falando, porque eu sou da obstetrícia, eu sou do centro cirúrgico, eu sou disso, sou daquilo, e quer vir para trabalhar na própria área. E não funciona assim. Você vai chegar, né, Uhum. aqui no país, é importante você saber que você vai chegar no país como uma recém-formada. Imagine-se assim. Esquece toda a experiência de vida e vai entender que aqui para eles você vai ser uma recém-formada. Então, você vai ter que começar do zero, tá? E aí, o dimensionamento aqui ele é diferente. Vou falar de uma RSA, que é a minha realidade, e vou falar de um pronto-socorro, que é a minha realidade também, tá? Então, na RSA, eu trabalho em 3 estruturas diferentes. Eu trabalho num núcleo Alzheimer, onde eu tenho 26 pacientes e sou só eu de enfermeira. E aí depois eu trabalho numa RSA, onde eu tenho 40 pacientes e sou só eu de enfermeira. E eu trabalho em uma outra RSA, que eu tenho 60 pacientes e sou só eu de enfermeira. Pronto-socorro. Nós trabalhamos em 2 enfermeiros no turno, um fazendo triagem e um dentro, junto com o médico, para poder fazer o atendimento do paciente, tá?
é uma realidade que quando a gente está fora, que a gente está aí no Brasil, a gente não consegue imaginar que seja possível, tá? Uhum. Só que depois, quando a gente entra e começa a trabalhar, a gente vê que sim, é possível, apesar de ser bem cansativo, bem puxado, as responsabilidades são muito triplicadas praticamente, né, Elisângela? É, com Mas certeza. a gente não faz muita coisa que a gente faz no Brasil, por exemplo. A gente não evolui paciente, né? A gente não tem evolução de paciente, aquela coisa de anamnese, de fazer evolução, sai, tudo aquela parte burocrática que a gente faz no Brasil, aqui a gente não faz, né? Só que a gente faz beira-leito. A gente vai administrar, a gente vai coletar sangue, a gente vai passar catéter, a gente vai fazer todo o serviço que um técnico estaria fazendo, né? Então muda muito o tipo de serviço que a gente presta aqui e que a gente presta no Brasil. Aqui nós somos literalmente beira-leito. A gente é o profissional que está ali junto com o paciente para fazer todas as técnicas que são possíveis. Então, o dimensionamento ele é muito diferente do que a gente conhece, né? Mas que a hora que a gente pega a rotina, a gente vê que a gente consegue sim fazer ele do jeito que precisa ser feito e com segurança, porque tem muita gente que fala, ah, não, isso vai fugir da segurança do paciente, né? E no fim a gente aprende, né, a como eles trabalham e como é que isso se desenvolve e consegue fazer de uma maneira segura. A Vanessa falou uma coisa muito importante que é, quando você chega na Itália, é como se fosse recém-formado, é realmente assim. Então vamos supor que aqui no Brasil você tenha 30 anos de experiência, você tenha cargo de liderança, de chefia, é um choque, é um baque que você, quando você chega lá, porque é totalmente diferente. Então você vai fazer assistencial, você vai fazer punção venosa, você vai fazer por exemplo, gasometria, o hospital onde eu trabalhava, aí era a minha rotina aqui na UTI no Brasil fazer gasometria. Já lá no hospital na Itália é o médico que faz, o enfermeiro não pode fazer. Então tem muitas funções que a gente faz aqui no Brasil que na Itália a gente não faz, né? Questão de dimensionamento de funcionário é muito diferente por conta daquilo que eu falei anteriormente, afroprofissional. Diferente do Brasil, que tem muito profissional de enfermagem aqui no Brasil. Tem profissional de enfermagem que até tem dificuldade de conseguir emprego. Já na Itália, você emprego, chove de emprego, né, Vanessa? Para o profissional de Exato. enfermagem, ele não fica desempregado, porque precisa muito, é uma necessidade muito grande. E a Flavinha perguntou sobre o idioma, então se você tiver um idioma afiado, ajuda quem não tem experiência? Com certeza. Essa enfermeira que eu falei para vocês, que foi primeiro emprego dela na Itália, na enfermagem, facilitou por quê? Porque ela já tinha o italiano avançado, né, fluente. Então isso facilitou muito ela. Então ela não tinha experiência, mas tinha o idioma, né? Sim. Então ajudou bastante. Exatamente. E essa questão do idioma, né, voltando aí nesse assunto, focando nele um pouquinho, ele é primordial, gente, porque o que que acontece? Você não está vindo aqui, eu preciso do idioma para trabalhar. Não, você precisa do idioma para viver. Você vai ter que ir na padaria, você vai ter que ir na prefeitura resolver documentação, você vai ter que alugar uma casa, você vai ter que conversar com alguém para pedir informação. Enfim, você vai ter que viver, né, aqui. Então, como é que se vive sem saber falar a língua, né? Quando eu vim, eu tinha, sim, dificuldade de me expressar. Eu sabia o básico do básico, porque eu consegui uma vaga e estar na Itália foram 2 meses. 2 meses. Então, eu tive que me preparar, assim, eu fazia aula todos os dias, todos os dias. Eu entendia muito bem, que é o que todo mundo fala, né? Não, eu entendo muito bem. Só que a hora que você chega aqui, você vai ver que o muito bem que você entende não é muito bem assim, porque tem dialeto, porque tem outras, o idoso que tem a dificuldade de falar, tem o imigrante que você vai trabalhar junto com ele e que o sotaque dele, por exemplo, você está falando com uma pessoa que fala inglês, só que ele é indiano. Você vai falar com uma pessoa que ele fala italiano, porém ele é, sei lá, marroquino. E aí, o som já não é mais igual, né? Então, tudo isso dificulta muito, né, o entendimento. E aí a gente chega bloqueado mesmo, né? O... Só que no dia a dia,
a gente vai desbloqueando, vai desbloqueando, vai desbloqueando. Agora, chegar aqui sem saber absolutamente nada, lá eu aprendo porque as duas línguas são parecidas, não caia nessa besteira, porque não é verdade. Não é verdade. Aprenda. Se você quer mudar de país, você tem que pensar em se preparar documentalmente, financeiramente, emocionalmente e na língua. Não tem como. Essas três coisas são prioridades para você se preparar se você quiser mudar de país, né? Com certeza. E eu vou dar um exemplo. Eu fui para a Itália, eu já tinha italiano bom. Eu já tinha feito o curso quando eu tinha 17 anos, há muito tempo atrás. Eu amava italiano, então eu aprendi muito fácil. Porque você gostar do idioma também facilita, né? E Sim. eu tive 2 dias só 2 dias de afiancamento, que é o treinamento. E simplesmente no terceiro dia estava sozinha. No terceiro dia já fui premiada com. E eu tive que fazer absolutamente tudo sozinha. Comunicar o familiar, que lá não era o médico que comunicava, era a enfermeira que comunicava, o que é diferente do Brasil também. Tive que Sim. comunicar o familiar, tive que ligar para a pompa fúnebre para fazer todo o procedimento, imprimir documentação. E se eu não soubesse o idioma, o que eu ia fazer? Ah, mas tradutor sempre Exato. tem internet. Tem a questão. Então, tem uma série de questões que a gente tem que pensar. A gente lida É, com vidas, então a gente precisa saber. É como eu falei, você não precisa chegar fluente, mas você precisa ter uma noção, um bom entendimento, precisa estudar e se dedicar. eu acho que é A o Mari fez uma básico, né, pergunta. Elisângela? Porque quando a gente aprende a enfermagem na nossa vida, né? O que é sempre falado em todos os cursos, em toda a boa informação, o bom registro de todas as coisas, né? Tudo a gente tem que se comunicar, tudo a gente tem que registrar, né? Como é que você vai fazer isso se você não souber a língua? Você não consegue entender o que o paciente quer, você não vai entender a orientação do médico, você não vai saber falar com a família, você não sabe atender um telefone. Enfim, como é que você trabalha desse jeito? Não trabalha, né? Então, tem Exatamente. língua obrigatória. Foquem no B1 a 2 B1 no mínimo, para poder vir para cá. E é o que você falou também. Tem gente que o italiano é fácil, é parecido com o português, mas não é bem assim, né? Porque o Não. italiano ele é mais fácil que alguns outros idiomas, como o alemão e o inglês, mas tem umas algumas palavras bem difíceis, porque puxa um pouco para o latim também, um pouco parecido com o espanhol. Enfim, é algo que você precisa estudar, precisa de se dedicar. Não é daquele Sim, jeitinho, lá eu aprendo, não. Tem que aprender antes. Né? A Mari exatamente. perguntou. Nas entrevistas, a experiência na atenção primária aqui no Brasil, ela é válida ou eles valorizam mais a experiência no hospital? Eles valorizam a experiência, tá? Não interessa para eles, não interessa que experiência você teve. É lógico que uma experiência hospitalar, uma experiência de terapia intensiva, de setores críticos, ela tem peso em qualquer lugar. Né? Isso, Uhum. se você estiver no Brasil, em qualquer lugar que você tiver. Porque um enfermeiro de UTI, ele sabe trabalhar em várias coisas. Um enfermeiro de PSF, ele vai ter dificuldade de trabalhar em determinadas coisas, né? Isso no Brasil ou aqui na Itália é do mesmo jeito. Então, existe isso? Existe. Mas o que eles levam mais em consideração é se você sabe falar a língua. Porque se você souber falar a língua e já tem uma experiência, eles sabem que quando você chegar aqui, você vai aprender o serviço. Vai ter alguém te afiancando, vai ter alguém te explicando como é que faz o serviço, como é que trabalha aqui, e pronto, você vai trabalhar, né? Agora, se você não sabe falar e você não tem experiência nenhuma, aí fica complicado, né? Então, na entrevista, eles levam muito em consideração o que você já fez, porém, o que você já sabe, se você sabe se comunicar. Exatamente. A Daiane fez outra pergunta referente a especializações. As especializações em enfermagem daqui do Brasil, elas são consideradas na entrevista? Não, não são consideradas. Aliás, as nossas pós-graduações do Brasil, elas não são consideradas em praticamente nada aqui, tá? Até para o Uhum. Ministério da Saúde, a nossa pós-graduação, ela não é levada muito em consideração. Eles consideram
Você pode enviar, sim, junto para eles verem que você tem pós-graduação, etc. Mas ela não entra, por exemplo, como carga horária, né? Então, tem muita gente que entra em contato comigo e fala, Vanessa, eu sou pós-graduado disso, daquilo, daquilo outro. Eu também tenho 5 pós-graduações no Brasil. E aqui elas não servem absolutamente de nada para mim. Elas servem do Uhum. quê? De experiência pessoal para mim, daquilo que eu aprendi, me ajuda no meu dia a dia para eu poder trabalhar. Agora, falar que eu consegui uma vaga porque eu tinha pós ou porque não, isso não é verdade. Isso não é verdade. E outra coisa que é importante saber é que aqui na Itália existem muito menos especialidades do que nós temos no Brasil, né? No Brasil, a gente tem enfermeiro neonatologista, enfermeiro nefrologista, enfermeiro, tudo que é tipo de enfermeiro especialista a gente tem. Aqui não. Aqui são poucas essas especializações que eles têm disponível, né? A faculdade, o que acontece? A faculdade de enfermagem aqui na Itália, ela existe há pouco tempo. Antigamente era um curso, era simplesmente um curso, sabe? Não dá para considerar nem que era um técnico de enfermagem. Então, infelizmente, aqui a enfermagem ela ainda é vista, entre aspas, tá? Vou colocar bem entre aspas aí para vocês, como a secretária do médico, né? O médico, a nossa autonomia aqui em relação ao Brasil é imensamente diferente, né? Alguns setores, por exemplo, como eu trabalho no pronto-socorro, o médico vai pegar confiança em você, já pode. A gente faz muita coisa ali no pronto-socorro, o enfermeiro tem muita autonomia dentro do pronto-socorro, né? Porque também exige que tenha, né? Agora, em outras unidades, a gente vai ter sim uma certa dificuldade, por quê? Porque no Brasil a gente tem muita autonomia já, coisa que aqui ainda não existe. Por quê? Porque a cultura deles é mais atrasada do que a nossa, né? A gente tem curso de formação de faculdade de enfermagem há muito mais anos do que aqui na Itália. Na Itália, se eu não me engano, não estiver errada, em 1983 foi o primeiro ano que começou as faculdades de enfermagem na Itália. Antes disso, não existia curso de faculdade de enfermagem na Itália. Eram apenas cursos. É algo muito recente, né? Bem diferente da nossa realidade aqui. É. Exato. A Erika perguntou sobre a diferença. Qual que é a diferença de trabalhar em RCA se muda muito para o trabalho do hospital? O trabalho em si, ele não muda. O que muda é a quantidade de pacientes, né? Que no hospital acaba sendo um pouquinho menor, mas mesmo assim existem alas de 40 pacientes, 36 pacientes do mesmo jeito, né? É... E o que mais? E que, tipo, tem RSAs que você tem o médico todo o tempo, tem RSAs que o médico não fica todo o tempo, hospital tem médico praticamente todo o tempo, então tem isso muda, né? Mas o serviço em si não. E no hospital vai ser o quê? Você vai trabalhar em alguma especialidade. Então, você vai trabalhar numa clínica médica, ou numa clínica cirúrgica, ou, né? Então, vai mudar de acordo ali com o tipo de setor que você vai estar trabalhando, mas o serviço praticamente ele é a mesma coisa. Já na RSA é muita rotina, né? Então os pacientes na RSA, eles moram ali. A nossa rotina ali, ela geralmente é a mesma. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Os pacientes são sempre os mesmos, só libera uma vaga se o paciente for a óbito, né? Se não, é a casa deles, eles moram ali. E já no hospital, não. O hospital tem uma rotatividade maior, paciente interna, vai embora e faz procedimento e tem aquela coisa, né, uma dinâmica diferente, tá? Mas em relação à quantidade mesmo, você não vai pegar um setor de hospital, por exemplo, com 60 pacientes. Aí não. Uhum. Isso em RSA acontece, até 80. Mas e outra coisa, essa questão do dimensionamento, existe uma lei aqui na Itália que foi feito esse dimensionamento e eles seguem até hoje isso, não foi uma coisa atualizada, entendeu? Então, por isso não adianta reclamar e ir atrás do sindicato, etc., porque é normatizado essa questão, né? Então,
eles seguem isso e ponto. Ainda mais com a quantidade, com a falta de funcionário, aí eles se apoiam mesmo nessa questão, né? A pessoa que vai já tem que ir com essa consciência, né? Eu, quando eu trabalhava em RCA, eu sozinha, tinha 60 pacientes. Já no hospital eram 20 pacientes, porque são complexidades diferentes, procedimentos Exato. diferentes. No hospital eu trabalhei em clínica médica e trabalhei na psiquiatria. Então, são setores diferentes, são procedimentos diferentes, né? A Sim, Karina exatamente. fez um comentário. Muitas rotinas aqui mudam bastante dentro da própria Itália. Eu trabalho em um hospital onde realizo muitos procedimentos que em outros hospitais aqui não fazem. Tem essa questão também, né, Karina? De alguns hospitais serem de um jeito e outros serem de outro jeito. Então não é uma coisa assim padrão para todos, né? Aliás, vamos falar isso, que isso é um geral de Itália, né? Porque se Uhum, você for num comune para pedir uma informação e for numa outra, as informações às vezes não batem porque são diferentes. E dentro do hospital, muitas vezes acontece realmente isso. Então, é assim, é estar aberto para que você não vai chegar aqui e vai falar, mas no Brasil a gente faz assim. Ah, mas no Brasil a gente faz assim. Ah, você não está no Brasil mais, né? Você é um uhum, enfermeiro formado que veio trabalhar na Itália e precisa hoje em dia aprender como as coisas funcionam aqui e seguir as regras deles. E ponto final, uhum. né? Então você faça do É seu algo que não vai melhor jeito mudar. possível, porque você não vai conseguir mudar nada, né? Uhum, Então, daquilo que você aprendeu no Brasil, que para você é o certo, para eles o que eles aprenderam aqui é o certo. E nós estamos no país deles. Então a gente tem que respeitar e tem que fazer como eles ditam as regras, né? E a gente faz da melhor maneira possível, que a gente acha seguro, que a gente acha coerente, que a gente acha, né? Mas sem afrontar, sem querer impor uma coisa que acontece no nosso país, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Vou dar um exatamente. exemplo. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava conversando com o diretor sanitário, olha só com quem eu estava conversando, com o diretor sanitário, e aí eu falei para ele assim, porque na RCA que eu trabalho, o catéter vesical de demora é trocado a cada 25, 30 dias, né? E isso é uma prática que no Brasil a gente não usa mais, né? A gente não Sim. fica trocando o catéter vesical de paciente se ele não tiver um motivo para aquilo, né? A gente deixa o Uhum. catéter quietinho lá, né? Porque time que tá ganhando a gente não mexe, na é verdade. E aí eu fui questionar com ele, na verdade. Falei, doutor, porque lá no meu país, né, caí na besteira de falar isso, né? A gente faz assim, assim, assado, tal, não sei o que tem, né? Ele respondeu para mim o seguinte: Vanessa, você tá na Itália. Ele não falou mais nada. Quer dizer, não questione, né? Faça o que tem que ser feito, Sim. porque aqui é assim que funciona, né? E É pronto. assim mesmo, né? Então, é assim que funciona, né? A gente está na Itália, tem que fazer da forma deles. Sim, se adaptar conforme as regras do país, né? A Exato. Daiane pediu para você contar um pouquinho da sua ação de Portalha, como é que foi isso? A transição. Isso. Então, a minha transição foi diferente de muitas pessoas porque eu tenho cidadania italiana, né? Então, isso facilita muito a vida de quem está imigrando, porque a gente não passa por alguns processos, né? Então, eu trabalhava já há 30 anos no Brasil, tinha o meu emprego fixo de mais de 10 anos, que era na Unicamp onde eu trabalhava, pedi licença não remunerada, saí do Brasil, vim para Portugal, fiquei 9 meses em Portugal só e já vim para a Itália. Através de uma assessora que não, uma assessoria que não existe mais, né? Que me conseguiu essa vaga. Inclusive, eu trabalho nessa instituição até hoje. Até hoje, eu trabalho no mesmo lugar onde eu cheguei, uma das RSAs que eu trabalho. Eu continuo trabalhando lá até hoje, já tem 3 anos que eu trabalho na mesma estrutura. Então, foi mais fácil exatamente por causa disso, pelo fato de eu ter a cidadania italiana. Agora, o processo de quem não tem a cidadania italiana é um pouquinho mais longo, né? Porque precisa, primeiro, conseguir uma vaga aqui na Itália. A partir do momento que conseguiu a vaga, eles vão solicitar um documento que chama nula osta.
Da nula hosta, sendo autorizado, vai pedir o visto para depois chegar na Itália. Então, o processo é um pouquinho mais longo e demorado, né? Mas é possível de ser feito, né? Então, muda aí um pouquinho de processos, né? Mas tanto quem tem cidadania quanto quem não tem cidadania, existe a possibilidade de vir trabalhar na Itália e é isso que importa, né? Isso é legal você trazer para a gente, Ivan, que o seu caso foi com cidadania. O meu caso, por exemplo, foi através da nula osta, né? Então, são casos Aí, diferentes. Então, a primeira vez demorou 4 meses a minha nula osta, que eu achei que foi bem rápido, porque a foi. instituição ela tinha uma necessidade muito grande, porque era uma cidade do interior. Então, geralmente, cidades do interior têm uma necessidade maior, uma Sim, demanda maior de funcionários. A segunda vez que eu fui já era uma cidade maior, né, próximo de Milão. Então, já demorou um pouquinho mais, já demorou uns 6 meses, mas que mesmo assim eu achei que foi rápido. Então, a nula osta, ela não tem um período exato para sair. Tem pessoas que saem em não, 3 meses, pessoas que saem em 6, pessoas que saem em um ano. Porque às vezes a pessoa fica assim, mas o do meu coleguinha saiu em 4 meses, o meu ainda não. Ai, será que eu não vou conseguir? Então, assim, isso é algo muito relativo, não é um tempo não. específico. Varia muito de pessoa para pessoa. Eu conheci uma enfermeira que a nula hosta dela saiu em 17 dias. Você já viu Nossa, isso? super rápido. 17, 17 super dias, acho que foi o rápido, recorde né? que eu já vi. É o maior recorde que eu já vi, entendeu? Então saiu em 17 dias. Só que eu conheço pessoas que estão aguardando há mais de 6 meses, né? Uhum. Então, eu tenho, como eu faço mentoria e eu auxilio, né, encaminho as pessoas, eu vou acompanhando, né? Tem uma outra que inclusive tinha trabalhado comigo em Jundiaí, ela veio para cá, o processo dela entre a gente começar a fazer a documentação no consulado, aí ela chegar aqui na Itália foram 5 meses. E ó que o É. consulado a gente demora aí quase 3 meses para pegar a declaração de valor, né? Sim. Então, Ah, e, dela e ainda tem essa começar mudança de consulado para consulado, de porque nós que consulado somos de para São consulado. Paulo, geralmente demora um pouco mais. Então, tem consulados que a Sim, demanda é menor, é mais rápido. E valores também mudam, né? Consulado de São muda. Paulo também geralmente é mais caro. Tradução, é, consulado, Tudo. tudo. Então, Tudo, São não Paulo é é algo padrão. um estado, um dos estados mais caros para se fazer é o estado de São Paulo. É, porém, a hora que você entrega a documentação no consulado, ele muitas vezes entrega com menos de 30 dias. Ele entrega Uhum, rápido no consulado, coisa que no Recife já demora um pouco mais para entregar de volta, né? uhum, Então, tem essas diferenças. E é importante as pessoas saberem disso, por quê? Porque fala assim, até a questão da documentação. Se eu for fazer a minha documentação em Santa Catarina, que eu tenho que fazer no Paraná, né, em Curitiba, porque a jurisdição é ali, a documentação é uma. Se eu for fazer a minha em São Paulo, a documentação é outra. Então, às vezes as pessoas conversam comigo e falam assim: não, mas Vanessa, a fulana de tal que também está fazendo, falou que precisou de tal documento, mas espera aí, que estado ela se formou? Isso é muito importante saber, porque cada uhum. estado do Brasil tem uma jurisdição diferente. A jurisdição é o que vai falar qual documentação você tem que fazer, né? Então, na mentoria que eu presto é exatamente por causa disso. Por quê? Porque eu vou orientar exatamente o que documento você precisa, o que precisa fazer com aquele documento, porque, por exemplo, tem lugar que o histórico ele também tem que ser traduzido e apostilado, né? Tem lugar que pede só uma cópia simples do histórico. E assim por diante, né? Então, é muito importante saberem, né, que tem essa diferença para não ficar pensando que, tipo, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Sim. E, gente, mentoria é algo que ajuda muito a você ter um norte, direcionar e você acaba economizando dinheiro. Porque senão, às vezes, você acaba traduzindo documentos que não tem necessidade. Primeira vez que eu fui mesmo traduzir atestado de saúde, teste de Covid, até teste de gravidez.
que você tinha me pedido, sendo que não precisava de nada disso. Então, é muito importante você ter um direcionamento dos documentos exatos que você precisa, né? É que nem a ementa também, né? Tem gente que fala que precisa traduzir, outros falam que não precisa. Pós-graduação vale, não vale. Então, é muito importante alguém, uma pessoa de Sim, confiança, que entenda do processo, fazer esse direcionamento para você, porque é algo que facilita o seu processo, é algo que você vai economizar, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas eu vou gastar, mas você acaba com traduções que não é barato, quem aqui já fez não é. tradução juramentada sabe como é caro, então você acaba Exato. economizando de traduzir de maneira equivocada documentos que você não vai nem utilizar, né? Exatamente, eu também fiz isso. Também trouxe documento apostilado que está ali até hoje. Nunca usei. Uhum, Gastei dinheiro à toa. exa- exatamente. Tem um comentário da Márcia, um médico italiano me perguntou se eu falava pelo menos o B1, porque ele estava arrumando um trabalho para mim na equipe dele, que é o que a gente falou da importância do idioma, né? Isso. Então, B1 é um nível excelente. B1 é um nível muito bom para quem quer vir para cá, porque é um nível totalmente aceitável, né? Você não vai passar apuros, não vai passar perrengue, você vai conseguir entender, porque acho que a pior coisa que tem é você tá num lugar, as pessoas te pedirem alguma coisa e você ficar com aquela cara de ué, porque tipo, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que a pessoa está falando, né? E a Sim. gente na área da saúde não tem como ser desse jeito, né? Não, exatamente, com certeza. A Mari, ela fez um comentário. A minha declaração de valor entregaram com menos de 30 dias, mas para agendar no Prenota-me, do consulado, é complicado. Aí entra de novo na questão de qual cidade, qual o estado do Brasil que é, né? Que realmente tem lugares que Exatamente. é bem São complicado para você Paulo, conseguir agendar. Prenota-me São Paulo é terrível, você entendeu? Agora, se a gente estiver falando de Curitiba, você manda pelo correio. Olha só, você não tem que A fazer diferença. nada. Você tem que colocar no envelope, escrever lá e mandar pelo correio. Você não tem que prenotar nada, tá vendo como é diferente um lugar do outro. Agora, São Paulo é terrível, terrível São Paulo. Sim. Então, eu É. já, quando eu mentoro, eu já, no momento certo, falo, ó, a partir de agora vamos já prenotar, porque senão a gente não vai conseguir data. Agora vamos pedir documento do Corém vence. Tem gente que pede logo Uhum. lá no começo do processo, a hora que chega no final, até conseguir toda a documentação, aquele documento não vale mais, né? Então tem que ter um monte de detalhezinhos. Sim, e tem uma outra questão, a fila do consulado de São Paulo para cidadania é enorme também, porque São Paulo é gigante, então tem muita demanda no consulado de São Paulo. A gente que é de São Paulo sabe bem como que é, né, Van? Exatamente. E São Paulo pega Rondônia, Mato Grosso, Acre, pega tudo Uhum. ali, também vai tudo para São Paulo. Então, São Paulo É, já é também enorme, tem ainda essa. pega outros estados junto. Exatamente. A Juliana perguntou referente às terminologias. Terminologias é algo muito importante estudarem também, porque às vezes a pessoa estuda só o básico e acaba esquecendo de estudar focado na área da saúde. Então é importante também, né? Inclusive eu fiz um e-book do guia de enfermeiros na Itália que eu falo muito sobre terminologia, sobre como se comunicar com os médicos, como se comunicar com os pacientes. É muito importante saber das terminologias e dos Como termos técnicos, que é escrever, bem como, diferente. como Como fazer escrever, anotações, anotação, né? Uma coisa que eu acho exatamente. boa, assim, são as terapias, né? As terapias, muitas, a maior parte são as mesmas, né? Ou não mudam muito os nomes. Então, furosemida aí no Uhum. Brasil é furosemide aqui na Itália. Então, é praticamente a mesma coisa. Metoclopramida. Enfim, tem um monte de terapia que são os mesmos nomes. Então, isso facilita muito para a gente, né? O único problema é que aqui eles ainda usam muito o nome comercial da terapia, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim: ah, faz um serenase. Serenase. O que que eu vou saber que é serenase? Agora, se tivesse falado para mim que é um aldol, um aloperidol, eu já sabia o que era, né? Mas eles Uhum. têm a mania, né? A gente no Brasil, a gente usa muito no princípio ativo, né? Não, a gente não fica usando nome comercial para terapias, né? E aqui eles usam ainda muito nome comercial. Mas isso você vai aprendendo ali aos poucos, fazendo anotação e, né, o que que é o que
procurando na internet, que graças a Deus a gente está nessa era que a gente consegue procurar na internet as Sim, coisas, né? Que ajuda a ajuda gente. muito. E salva a gente de alguns perrengues, mas em relação às terminologias, é bem importante estudar a respeito disso, né? Agora, em relação às terapias, aí não, aí já é um pouquinho mais fácil, porque elas são bem similares, muito parecidas com as nossas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na RCA, eu fui fazer uma pereta, né, que é um flit enema, e aí a ossa Luan, Luan, o que que é Luan? Eu não fazia ideia o que que era o Luan. Até que eu fui descobrir que era xilocaína, né? Então tem Exato, algumas coisas estilo que gel. você látio, por exemplo, o látio, que é o garrote, né, para fazer a punção venosa. Então, essas coisinhas é muito importante a gente saber, porque senão chega na Sim, hora você fica, o que que é isso? Fica perdido, né? um dia eu precisava de uma tesoura, né? E aí eu não sabia como falava tesoura. E eu tinha que ir buscar num outro andar, porque tipo, eu tava fiancada ainda, e eu tinha que buscar num outro andar, né? E aí, enquanto eu tava indo pro outro andar, eu tava ali procurando como é que fala tesoura, porque eu não sabia como falava tesoura, né? E aí, ok. Eu vi que chamava, como estava escrito, eu cheguei lá e falei que eu precisava de uma forbit. E aí a pessoa olhou para mim e falou, o quê? Né? Aí eu peguei e vi uma assim, né? Eu falei, aquele ali, ó, né? Aí ela, Forbit. Então, assim, eu li como escreve e falei do jeito que escreve, porque eu não sabia, não conhecia essa palavra de tesoura, né? E fui lá e falei É Forbit, bem e é diferente, né? exatamente, Forbit, e acabei aprendendo, né, o Forbit naquele dia ali, né, nunca mais esqueci. Mas é isso, sabe? São coisinhas que é pronúncia, por exemplo, a dificuldade que a gente tem do I, que no Brasil, tudo a gente, se é E ou se é I no final, a gente termina tudo com I, né? Aqui, Uhum. se você terminar uma palavra com E é uma coisa, se você terminar a mesma palavra com I, ela já significa outra coisa, né? Uhum. Então, a pronúncia, o aprendizado da língua, voltando, né, nessa questão de novo, é extremamente importante. É, uma letra já cambia, já muda todo o contexto da palavra, né? Então tem que se atentar Exato. mesmo que uma letra muda tudo. E a Muda Vanessa, tudo. ela fez um comentário para falar um pouquinho sobre o OS. Eu estou indo em fevereiro para iniciar como OS em casa de repouso. Bom, o OS aqui na Itália, ele trabalha cuidando, como a gente falou ali um pouquinho antes, cuidando da higiene, da alimentação e do cuidado geral do paciente, do bem-estar do paciente, né? Então, é o OS que ajuda o paciente a levantar, a se organizar de manhã, né? Isso eu tô falando de uma RSA, tá? É o OS que ajuda o paciente a tomar banho, ou dar o banho no paciente, se for o caso de dar banho, né? De ajudar a trocar de roupa, porque no RSA tem muitos pacientes que são autônomos, eles moram ali porque não tem uma família, às vezes, ou precisa de algum cuidado mínimo que a família não tem como prestar, então a pessoa fica ali, né? Mas às vezes ela usa um girelino, um apoio para poder caminhar, mas ela caminha sozinha, né? Come sozinha. Aí o os, aquele que não come, a gente tem que dar na boca, aquele que não se veste, a gente tem que ajudar a vestir. Depois organizar a cama, arrumar a cama, deixar organizado as coisas de higiene do paciente, né? Depois ajudar com alimentação, almoço, se preocupar com a hidratação, porque idoso desidratado é muito preocupante, então se preocupar com a hidratação, se aquele paciente está bebendo água, enfim, cuidado de alimentação, higiene e bem-estar do paciente, é isso, tá? O serviço do OS, ele se resume basicamente nisso. Tem OS que pode por exemplo, verificar uns sinais vitais? Sim, tem. Que pode fazer uma glicemia capilar? Sim, também tem. Mas tem uns que não fazem, né? Clister, por exemplo, né? Que é a pereta ali que você falou agora de pouco. Tem os que faz. Tem os que não faz, né? Então você tem que aprender ali com o pessoal que você trabalha. Quem é que pode fazer curativo? Curativo são só os enfermeiros que fazem. Mas, de repente,
tem uma placa, sabe aquela placa de hidrocoloide? Muitos usam aqui para proteção mesmo, não para poder fazer tratamento. Proteção de pele, porque é muito idosinho, muito velhinho, muito magrinho, a gente coloca nas protuberâncias ósseas ali para poder proteger, né? De repente, um osso pode aplicar aquela placa? Pode, entendeu? Por quê? Porque ele é muito velho de casa, aprendeu, e aí você vai confiando no profissional e ele acaba ajudando, né? Agora, assim, resumindo mesmo o serviço do OS é higiene, alimentação e bem-estar do paciente, tá? É esse o serviço que o OS faz. Não administra medicação, não faz curativos no geral, não faz nenhuma técnica que o técnico de enfermagem faz no Brasil. Uhum. E eu, pelo menos a minha experiência, eu senti uma diferença do OS em RCA e do OS em hospital. No hospital, por Sim, exemplo, eles que faziam a pereta, né, que é o Clister, e faziam sinais vitais. Já na RCA, não. Quem fazia tudo isso era eu, né, era o sim. enfermeiro. Para Então, você tem ter um uma pouco dessa noção, diferença também. no pronto-socorro, o OS, ele faz eletrocardiograma, por exemplo, para gente, tá? Ele controla sinais vitais, ele faz glicemia capilar, ele pode estacar uma flebo, se, por exemplo, estiver lá conectado, acabou, ele pode tirar. Em RSA, alguns profissionais não fazem, não nem tiram, chamam o Uhum, enfermeiro para tirar o acesso ali, né? Mas não funciona um acesso venoso, por exemplo. Isso só o enfermeiro que pode fazer, sim. né? Então, é basicamente isso. A Juliana, ela perguntou sobre o salário. O enfermeiro e o OS com salário é suficiente para a na Itália? Então, essa pergunta de é importante, é suficiente para sobreviver, eu acho que é uma pergunta, assim, como que eu posso dizer? Até meio estranha de ouvir, sabe? Por quê? As pessoas que trabalham e moram aqui, como é que elas sobrevivem? Quem trabalha de OSA aqui, tem uma infinidade de pessoas. Como essas pessoas vivem, né? Com esse salário. Então, essa pergunta para mim ela não tem muito fundamento assim de, mas se eu for aí trabalhar como OSA, eu vou conseguir sobreviver? Tipo, o teu colega que trabalha aqui, o que que ele faz? Ele sobrevive, não sobrevive? Ele não vive com aquele É porque salário tem a lá? questão que as pessoas aqui elas têm muita questão de converter. Ah, mas Exato. 1.700 euros, só isso. Mas não é 1.700 reais, é 1.700 euros. E tem uma outra Euros. questão que é o poder de compra. O poder de compra na Isso. Itália é Ia chegar ali. totalmente diferente do poder de compra do Brasil. Eu ia chegar ali. Então, o que que acontece? Eu tenho colegas que são OS, eu tenho um carro que se chama Jeep Compass. Eu trabalho com OS que tem Jeep Compass igual o meu, sabe? Que tem aquele outro Jeep Renegade. O pessoal aqui não anda de carrinho tudo velho, arrebentado, sabe? Não é verdade, Elisângela? Estou mentindo? Não, as É pessoas verdade. têm condições de fazer as coisas, sabe? É complicado e difícil no começo? Gente. Você está chegando num país, né? Você está vindo para cá, você vem sem se organizar financeiramente. Tem muito gasto quando a gente chega no país. Se você vem dependendo absolutamente só do teu salário mensal, você vai ter dificuldade financeira no início, sim, até você se estabilizar. Então, por isso que é importante você se organizar financeiro para você poder vir para cá, né? Financeiramente, é importante se organizar. Agora, uma pessoa que a minha filha, ela é uma asa, né? Ela não é um os, porque ela não fez o curso todo, ela é uma asa, né? Ela trabalha na mesma estrutura, inclusive, que eu trabalho, e ela tem um carro zero. Minha filha comprou um carro zero no ano passado, novembro do ano passado, né? E ela ganha menos de 1.300 euros no mês, né? Tá certo que ela mora aqui Agora, comigo, quando uma que no situação Brasil um você pouco consegue com diferente. 1.300 reais? Exatamente. Só que ela tem uma filha pequena, que ela tem que pagar creche, que ela tem que pagar isso, que ela tem que ela, tipo, ela não paga algumas coisas da casa que eu falei, deixa que eu me responsabilizo com isso, porque ela tem a filha pequena, né? Mas, tipo, se você vem, você e seu marido, né? E os dois trabalhando, nossa.
O salário médio aqui na Itália é em torno de 1.500 euros, né? Isso é um salário médio, é o salário que a maioria das pessoas ganham, né? E as pessoas viajam, as pessoas comem, as pessoas, sabe, pagam aluguel, compram casa. Eu tenho colegas que têm que eu quero comprar um motorhome, né? Não consegui ainda, mas é porque eu tava Ah, fazendo meu outras sonho também. coisas, mas eu ainda vou comprar meu motorhome. E eu tenho colega que tem motorhome, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a realidade do nosso dinheiro ele é diferente. O poder de compra aqui na Europa é diferente. Então, assim, eu não quero iludir ninguém, porque cada um tem a sua realidade e as suas necessidades. Quando falam para mim assim, mas acontece que como é que os gastos de vida, etc., né? Eu tenho as minhas particularidades, o jeito que eu gosto de viver, as coisas que eu gosto de comprar no mercado. Enfim, eu vivo de Uhum, um jeito. Elisângela vive de outro jeito. Não, eu já não uhum, compro isso, eu não compro aquilo, eu já não... Sabe? Outra pessoa já gosta só de comprar coisa de marcas, coisas de luxo, coisa disso, aquilo. Já é outra realidade, né? Então, uhum, o salário médio, vocês têm que entender que o salário médio, as pessoas, na maioria, vivem com esse salário médio aqui na Itália. E as pessoas conseguem as coisas, né? Então, tem que esquecer da conversão, né? Porque aqui uhum, as coisas funcionam de maneira diferente. E, para mim, no meu ponto de vista, funcionam bem. uhum. A Flavinha perguntou, Van, na sua mentoria, você ajuda a conseguir entrevista também? Eu encaminho para agência que faz não sou eu que arrumo a entrevista, né? Então o que acontece? Eu já te deixo pronta com a documentação do consulado e com teste de língua que já está incluso dentro da mentoria, que tem uma professora de italiano que me auxilia com isso, onde ela vai fazer um simulado de italiano para testar. Então, assim, o simulado ele serve para duas coisas, né? Primeiro, para você perder medo de saber como é que funciona uma entrevista em italiano, né? E para ela entender como é que tá o teu italiano. Daí ela vai falar para mim, Vanessa, olha, tá ótimo, Elisângela já pode fazer uma entrevista que o italiano dela tá legal. Pode. Por quê? Para não correr o risco de você ir para a entrevista, é, ir para a entrevista, primeira entrevista, não sabe como funciona, aquele nervoso, aquela toda, se atrapalha todo e não passa na entrevista porque não sabia se expressar, não sabia o que falar, fica nervoso, né? Então, dentro da mentoria tem esse suporte e ela vai te orientar. Olha, Elisângela, você está precisando melhorar aqui, está precisando melhorar ali e tal, então isso ajuda, né? E aí, você estando então com esse teste de língua, né, com a professora falando, tá legal, e já com a declaração de valor em mãos, eu entro em contato com uma empresa, uma agência, né, que eu tenho contato, e falo, olha, eu tenho a Elisângela, ela tá pronta com documento e já sabe falar B1, A2, B1 de língua. E aí, então, eles é que vão proceder com todo o processo de vaga no Laosta, alojamento, tarará, tarará, é tudo com eles daí. Então, eu faço o quê? A indicação. A ponte. Ótimo, Isso, eu sou a maravilha. E ponte ajuda muito, entre, né? exatamente, a ponte entre. Uhum. A Mari perguntou uma pergunta interessante. Se tem alguma diferença do enfermeiro, que é cidadão italiano, para os que não são? Se tem alguma diferenciação de tratamento? Não, não tem, não tem. Sabe por quê? Todos nós somos estrangeiros. Eu sou cidadã Uhum, italiana, mas eu não deixo de ser uma estrangeira. Eu sou brasileira, do mesmo jeito. O meu documento me auxilia, me ajuda nas questões burocráticas do país. Mas eu vou ser sempre uma estrangeira. Eu vou ser sempre. Eu não tenho o sotaque deles. Eu não, todo mundo, na hora que eu abro a boca, todo mundo sabe que eu não sou italiana, né? Porque o meu uhum, sotaque é o sotaque do Brasil. Então, eu vou ser sempre uma estrangeira. Agora, eu, particularmente, Vanessa, eu não tenho do que reclamar, gente. Tem gente que reclama que italiano é grosso, bravo, isso, aquilo, parará, parará, tá?
de quando eu cheguei aqui até hoje, em todos os lugares que eu passei, eu fui muito bem tratada, eu fui muito bem recebida, eu aprendi o italiano no dia a dia, porque eles me ensinavam, me ajudavam. Só que assim, eu também sempre tive muita humildade de não saber, de perguntar, de estar disponível, de estar aberta, de querer aprender, sabe? De me mostrar disponível, de não ser arrogante, porque tem gente que chega achando que é o bambambam, bam, bam, querendo sentar ali na janela, e aí você vai ter Uhum. o tratamento que você merece, né? Então, a gente tem que vir sabendo que a gente está aprendendo, né? Que a gente tem que ter humildade, que a gente tem que estar ali para aprender. Então, enfim, eu nunca tive problema, realmente nunca tive problema. Eu não acho eles são grossos, eles são diretos. Italiano, europeu no geral, ele é direto. Se ele tiver que falar não para você, ele vai falar não, ele não vai falar como nós brasileiros, eu vou ver, vou pensar, depois a gente se fala, sabe? Vamos, a gente vai conversando, sabe assim? Que é coisa que a gente faz no Brasil. Não, aqui eles falam Sim. não. Pronto, acabou. Nossa, que grosseria! Não, é só a resposta, pura e simples, né? E aí todo mundo fala que eles são grossos, mas não, eu nunca senti diferença de tratamento por eu ser cidadã. Eu continuo sendo estrangeira, brasileira. Tem uma pergunta bem interessante aqui também. Trabalhando, quanto tempo posso conseguir a cidadania? É possível isso? É possível isso, 10 anos. 10 anos, se você tiver direito à cidadania por família, por exemplo, igual eu fiz, porque a minha bisavó é nascida aqui, né? São só 2 anos aí que você consegue já dar Hum. entrada. Agora, se você não tiver nenhum, tipo, nenhum familiar, você não tem de onde puxar uma cidadania familiar, aí você morando 10 anos na Itália, tem como você pedir a sua cidadania italiana. Uhum. Tem uma outra pergunta interessante também. Se você, Van, se você ajuda com essa questão de cidadania, eu pretendo em breve obter a sua mentoria. E morando na Itália, sendo bisneta de italiano, há possibilidade de conseguir essa cidadania? Então, bisneto de italiano, daí já entra naquilo que eu acabei de falar, né? São 2 anos aí para Uhum. conseguir. Eu não auxilio isso, tá? Porque, assim, existem muitas coisas de documentação, etc. Eu trabalho, né? Eu sou enfermeira aqui, enfim. Eu só ajudo na questão da declaração de valor e nessa ponte aí que eu faço para encaminhar quem está querendo vir trabalhar. Todas essas outras coisas, eu tenho parceiros que eu conheço, que eu confio e que eu encaminho também para que eles ajudem essas pessoas, né? Tanto no sumiu a palavra agora, quando faz reagrupamento familiar. Então, tipo, tenho Uhum. marido, eu tô indo trabalhar, mas meu marido não tem cidadania, não tem visto, não tem nada. Como é que faz para meu marido entrar no país? Que mudou também a lei ano passado, que só depois de 2 anos, né? Existem Uhum. outras formas de fazer com que o marido venha antes disso. Então eu encaminho também para essas pessoas que sabem como fazer. Não dá para a gente abraçar tudo, não. Então eu não Sim, faço, mas eu encaminho para quem faz, entendeu? ótimo. Então, quem tiver alguma dúvida depois, gente, siga a Vanessa no Instagram, perguntem para ela também, ou se vocês têm interesse na mentoria, ou algum outro serviço que ela possa indicar, né? Que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa Isso. ela fica um pouco perdida, não sabe. E é importante por indicação, porque infelizmente você tem que ir com profissionais competentes, profissionais que vá solucionar o problema, né? Então, indicação É. ajuda muito. O que Tem acontece? O uma. meu maior receio, sabe qual é, Elisângela? Eu escuto muitas pessoas falando que foram enganadas, que pagaram um valor e depois as pessoas não resolveram o problema, perderam dinheiro, sabe? A minha preocupação é essa, porque gente, para poder passar a perna nas pessoas, tá cheio, né? Sim, Então, a gente indicando, conhecendo, né? Sabendo para quem a gente está direcionando, o risco de perder dinheiro, o risco de, sabe, tem gente que brinca com o sonho das pessoas, né? E isso para mim exatamente. é extremamente importante, sabe? Me preocupar com essa questão. Porque do mesmo jeito que um dia
era eu que estava sentada aí desse lado, escutando live, sabendo como é que as coisas aconteciam, porque eu tinha interesse de vir para a Itália, hoje eu posso ser essa mão aí que ajuda, que auxilia, porque eu passei pelo processo, né? Eu vim, eu também precisei das coisas, acabei conhecendo as pessoas, acabei conhecendo os caminhos, né? Hoje a gente, então, eu me sinto inclusive na obrigação de poder passar a informação correta, sabe? Para que o caminho seja mais tranquilo, sabe? Do que foi não só para mim, apesar de eu ter vindo com a cidadania, mas para muitos outros colegas que eu tenho contato, sabe? E que as histórias às vezes não são legais, né? Infelizmente, tem que ter muito cuidado com golpes, inclusive referente a imóveis, alugar imóveis. Semana que vem eu vou fazer uma live com uma especialista em imóveis, que também, gente, assistam, vai ser muito interessante, porque, por exemplo, quando eu estava na Itália, teve uma amiga que ela quase que sofreu um golpe em referente a alugar um imóvel, que aquele imóvel estava sendo alugado por outra pessoa, que o dono do imóvel nem sabia, então tem que ter muito cuidado, tá? Que às vezes, é Exato. brasileiro, eu vou alugar porque é brasileiro, fala meu idioma, mas cuidado, Não, gente, quem está aí, tomem cuidado. cuidado. E o gasto é Exatamente. em euro, lembrando, então tem que ter muito cuidado. Exatamente, exatamente. É pesada. O prejuízo fica pesado. Sim. E para finalizar, mais uma pergunta aqui. Tem muitas perguntas, gente, tá maravilhosa a live, mas infelizmente já passou um pouquinho do horário. E eu acho super válido a gente marcar uma outra live para falar que tem Pode muita ser. coisa ainda para falar. Então vamos finalizar com essa pergunta. Para quem está finalizando a graduação no Brasil, você indica algum livro? Para quem está finalizando a graduação, a gente não consegue dar entrada em absolutamente nada, né? Porque para a gente começar o processo, que é a declaração de valor, a gente tem que ter diploma, a gente tem que ter Corém, a gente tem que ter os documentos que um profissional que não está formado ainda não tem, né? Então, mas se tem o sonho de vir, se tem o desejo de fazer o processo assim que se formar, comece a estudar o italiano. Isso já vai ser um passo muito grande, né? Porque a língua é importante. Mais do que muitos passos aí que precisam ser dados, a língua ela é fundamental. Então, por enquanto, o que você pode fazer é estudar a língua. Aprenda o italiano, você vai aprender sem pressa, você vai aprender sem aquela pressão de que você precisa aprender porque está chegando o momento de você vir, né? Vai aprender com calma, vai aprender, né? Mas se dedique e aprenda o italiano. E assim que se formar, entre em contato com a gente, que a gente ajuda aí a prosseguir no processo. Com certeza. O pessoal já está comentando aqui, marquem outra live mesmo, amei, quero assistir de novo. E lembrando, gente, quem assiste, quem chegou na live agora ou na metade, a live vai ficar salva aqui no portal da enfermagem e no Instagram da Van também. Então vocês conseguem assistir de novo. Às vezes perdeu alguma coisa, quer assistir de novo, quer anotar alguma coisa. Fiquem à vontade para assistir quantas vezes quiserem, indicar aos colegas também. E uma última pergunta, eu falei que essa é a última, mas eu não aguento. Última pergunta, a Eliane. Van, qual que é o valor da sua mentoria? O valor da minha mentoria, vamos lá. Eu tenho dois modelos, tá? Um modelo que eu te explico o que tem que fazer e você vai sozinha fazer. E um outro modelo que eu pego na sua mão e só largo o dia que você entregar o documento lá no consulado, né? Essa que eu faço uma videochamada onde eu vou te explicar o processo e falar qual que é a lista de documentos, etc., são R$ 420. E a outra, que é aquela que são 3 meses praticamente, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas em qualquer momento do processo. A hora que você tiver uma dúvida de se o documento é autenticado, se não é autenticado, se é apostila, se não é apostila, se pede, se não pede, se em que momento pede, tudo, até a marcação do consulado e entrega e com encaminhamento depois para alguma empresa para poder fazer você vai ter também os simulados, né, de italiano e com encaminhamento para a empresa, aí é 1.597, tá? Se for pela Hotmart, dá para parcelar no cartão de crédito, porém tem taxa da maquininha, né? Ou a gente pode fazer em 3 vezes no Pix, que daí faz direto comigo, não tem juros, não tem nada. A única coisa
que eu divido a mentoria em 3 partes também. Então, eu não vou te passar todas as informações de uma vez só. Você vai, conforme você for me pagando as parcelas, eu vou liberando as informações, os formulários, tudo que tem que ser feito e preenchido e orientado de acordo com o passo a passo ali, tá bom? Mas é isso. O valor que eu cobro hoje, se vocês forem pesquisar, ele é muito abaixo do que as pessoas geralmente praticam, porque eu não vivo disso, gente. Eu não vivo disso. Eu faço realmente para ajudar. Eu vivo do meu trabalho, dos meus plantões, da minha luta lá com o meu pronto-socorro de madrugada. Não é fácil, viu, gente? Que Não é não é fácil. fácil. E aí, nos momentos de, como hoje, por exemplo, hoje eu não estou de plantão, então vamos fazer uma live. Não estou de plantão, marco mentoria. Não estou de plantão, auxilio, faço vídeo e assim por diante, para realmente poder ajudar aí quem está precisando, quem está querendo. E eu sei que o processo ele é caro, né? Porque não é só o valor que vocês vão pagar para mim, tem mais um valor que vocês vão pagar para o cartório, para o consulado, para o Corém, etc. Então, assim, foi um valor pensado, não pode ser de graça, porque a gente, né, nem relógio trabalha de graça. O meu tem que pôr para carregar ali todo dia, senão fico sem relógio, né? É, mas é um valor aí que eu acho acessível para poder ter as informações e vocês conseguirem dar esse passo aí na vida de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem a intenção alguma coisa, me chama no Instagram aí pela mensagem do Instagram e a gente vai evoluindo e vamos ver o que a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Quem precisar de ajuda de assessoria, como a Elisângela falou, para outros assuntos, eu também consigo dar uma direcionada aí para outros profissionais, tá bom? E lembrando também, gente, que realmente o gasto é alto, né, com toda essa questão de documentação, de tradução. Só que no primeiro mês de trabalho você já consegue recuperar o que você investiu, porque ganhando em euro é bem diferente, está Exato. bem mais valorizado que o real. Eu, quando eu fui, eu tive bastante gasto, né, mas no primeiro mês eu conseguia, além de recuperar o que eu ganhei, ainda sair com lucro, né? Porque eu conseguia viajar, conseguia comprar coisas que no Brasil eu não conseguia comprar, que tem o que a gente falou anteriormente do poder de compra. E, de novo, frisando mais uma vez do principal, que é o idioma, gente. Não deixem de estudar o idioma. Eu Exato. aqui, eu vou postar depois o e-book do Guia de Enfermeiro da Itália, que tem muitas dicas interessantes de termos técnicos também. Então, eu acho que é muito válido o investimento, porque chegando lá vocês vão ter muito mais facilidade, que nem algumas situações que eu e a Vanessa passamos na pele, né? Exato. É, por exemplo, eu que tive 2 dias só de treinamento, no terceiro já fui sozinha, a Vanessa que não sabia falar tesoura, e acabou falando errado, não sabia o que era Luan. Então, assim, mesmo quem sabe o italiano acaba tendo dificuldades por conta justamente das terminologias específicas na área da saúde, que são bem peculiares. Então, mais uma vez, Van, eu quero te agradecer muito, a live foi maravilhosa, né? Eu que Agradecer a todo agradeço. mundo que participou aqui, que comentou, que curtiu. A live ela fica muito mais enriquecedora com a presença de vocês aqui também. E com certeza a gente vai marcar outra live para falar muito mais coisa, porque tem muitas perguntas que infelizmente não deu para responder todas, devido Exatamente. ao horário. A Vanessa também, né, tem a questão do fuso horário também e tudo mais, mas foi maravilhoso. Então, um grande beijo para você, agradeço muito, agradeço a todo mundo que Obrigada. assistiu, um excelente final de semana para todo mundo. E lembrando que a live ela vai ficar salva, tá, gente? Então, quem não conseguiu assistir ou quer assistir tudo, pode entrar aqui no Instagram, no Portal da Enfermagem, no Instagram da Van também, que vai ficar salva. Isso aí. Fico à disposição para vocês. Obrigado de novamente pelo convite. E é isso, gente. A gente está aí disponível, precisando e tipo, tendo dúvidas, manda lá. Vou colocar outra caixinha de perguntas, que é que ela acabou fechando. E vocês vão perguntando, a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Um grande beijo, Exatamente. obrigada. Aqui Um já grande são beijo, até a 11h15 da próxima. noite. Nossa, aqui no Brasil, 6h18. Passamos um pouquinho, mas valeu muito a pena. Um grande Sim, abraço sim, para com todo certeza. mundo e até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beijo.